Agora vamos aos exercícios, né? Como nós falamos no início, a cada aula nós teremos uma lista de exercícios que nós resolveremos aqui. Essas listas estão disponíveis lá com antecedência, né, no seu curso, no site. É só ir lá e buscar, imprimir, se quiser, botar no celular, enfim, tá? Mas vamos lá, também vai aparecer aqui o enunciado que nós vamos ler juntos agora. Primeira questão. Todas as águas com as denominações a seguir podem exemplificar soluções de sólido em um líquido, exceto uma, né? Só lembrando que soluções são misturas homogêneas, né? Então, se eu tenho, por exemplo, água e sal dissolvido, tá? Essa mistura obtida, água salgada, que é um sistema homogêneo, é uma solução. Posso até dizer que isso é uma solução aquosa de cloreto de sódio. Solvente é a água, né? O soluto é o cloreto de sódio. Em outras palavras, o que essa questão está pedindo para vocês é o seguinte: todas essas denominações são misturas, exceto uma. É isso que ele quer, né? Que é a substância pura. Tudo bem? Vamos discutir cada uma delas, porque eu acho essa questão bem importante, né? Até para outro contexto. Letra A fala água potável. O que nós chamamos de água potável? Tá? Água potável é qualquer água que está pronta para o consumo humano. É água para nós bebermos. Tá? Quer seja ela tratada ou não. Tá? Nós recebemos em casa água tratada, pronta para o nosso consumo. Se não, nós tratamos nossa água, nós filtramos a água. Em algumas situações se ferve, né? A água, a gente ouve sempre falar, tome água filtrada e fervida, né? Nós tomamos água mineral. A água mineral ela é sim água potável. Qualquer água que está pronta para o nosso consumo é água potável. Tá? Portanto, a água potável não é uma substância pura. Tem várias substâncias dissolvidas ali, tem vários sais, né, os chamados sais minerais. É interessante que a gente saiba disso. Tá? E é importante saber também que não existe uma água naturalmente pura, não existe água pura na natureza. Tá? Água da chuva, água do rio, água do mar, água mineral, água tratada, água filtrada e fervida. Nada disso é água pura. Todos esses exemplos são exemplos de misturas. Tudo bem? Então, a letra A, né, água potável, traz exemplo de uma mistura. Só que ele quer um exemplo de uma substância pura. Na letra B, nós temos água destilada. A água destilada seria, nessa questão, seria água pura. Tá? Mas vejam que essa água destilada ela não é uma água natural. Na verdade, ela foi sim uma água que se retirou aí de alguma fonte, só que ela passou por um processo de purificação. Ela foi purificada. Esse processo de destilação é um processo de purificação que nós vamos entrar em detalhe em aulas futuras. Então, a água destilada, nesse caso, é uma água purificada. Ela passou por esse processo de purificação. Tá? Então, nessa questão, na primeira questão, nós marcaríamos aqui a letra B. Mas eu gosto muito, né, que nós aproveitemos a questão toda. Eu gosto muito de discutir isso. Então, na letra C nós temos água dura. Tá? É muito comum dos estudantes de química, sobretudo os iniciantes, quando vem esse termo água dura, relacionar com o gelo, né, porque é água no estado sólido. Só que não tem nada a ver. Né? Essa dureza que se fala aqui da água, nada tem a ver lá com a dureza como propriedade dos sólidos, tá? Isso aí é outra coisa. Essa dureza que nós falamos aqui, deixa eu explicar para vocês, né? O que é a dureza da água, o que é uma água dura. Água dura é uma água que ela não produz espumas quando em contato com algum tipo de sabão. Tá? Então a gente põe a água dura, você põe a água lá, mistura com sabão, não espuma. Se for água dura, não espuma. Isso porque a água é dura quando ela é rica em sais de cálcio e magnésio, principalmente. Então esses cátions, eles acabam se combinando, né, complexando ali o ânion do sabão e meio que desativam lá o sabão. E aí o sabão não funciona. Né? Se nós lavarmos nossa mão com água dura e sabão, a impressão que nós temos é que não está limpando. Tá? E é fácil verificar isso. Quem já fez deve se lembrar. Se nós tivermos com a mão suja de giz, de gesso, de cimento, de cal, todos esses materiais são ricos em cálcio, a própria água do mar. Né? Então, se nós formos lavar nossa mão com algumas dessas águas duras aí e sabão, não vai espumar. Tá bom? Então, água dura não é água pura. É, na verdade, uma mistura. E se destacam aí os cátions, cálcio e magnésio. Água mineral também não é água pura. Verifiquem rótulos. É interessante, né, que nós tenhamos essa curiosidade de verificar rótulo do que for. Água mineral é muito bom. Né? Verifiquem lá no rótulo da água mineral, como esse está aparecendo aqui do ladinho, né, que está lá a composição química provável daquela água mineral. E ali tem uma relaçãozinha de sais.
tá? Tem uma relaçãozinha de íons que tem nessa mistura. Então, água mineral não é água pura, né? Água mineral é uma mistura. A propósito, nós não tomamos água pura. É bom ficar, né, ligado nisso. Nós não tomamos água pura. Nós não tomamos água destilada, né? Se fosse interessante para nós tomarmos água pura, certamente existia aí um monte de gente vendendo água destilada para nós. Nós não vemos isso, né? Porque não é importante para nós tomarmos água pura. A nossa dieta requer sais minerais. Uma parte dos sais minerais que nós ingerimos é exatamente através da água que bebemos. Tá bom? Muito bem. Então, a água mineral não é uma substância, e sim uma mistura. E a água do mar nem se fala, né? Então, a água do mar é uma água bem rica em sais. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é obtido a partir da água do mar. Por isso que ele é também chamado de sal marinho, né? Sal marinho, vem daí. Nós, inclusive, turma, temos o hábito de chamar água do mar de água salgada e água do rio de água doce. Na verdade, é um termo comum, né? Um termo do senso comum, mas essa água doce significa dizer que tem menos sais. Mas nós sabemos que a água do rio tem, sim, sais, e muitos sais dissolvidos lá. Tudo bem? Então, concluindo aqui a primeira questão, a resposta foi a letra B. Tudo bem? Essa segunda questão que vocês têm aí, e que o enunciado está aparecendo também na tela de vocês. Na ebulição da água destilada, verifica-se o desprendimento de bolhas de... Vejam que essa questão teve o cuidado de colocar ebulição, né, fervura. Ele teve o cuidado de colocar água destilada, quer dizer, água pura. Tá bom? Então, sobre essa questão, eu quero fazer aqui 2 comentários. Um para respondê-la e outro para ajudar em futuras questões aí que vocês podem encontrar. Tá? Vamos lá. Se eu pegar uma quantidade de água, colocar numa panela ou num outro recipiente e colocar esse recipiente no fogo, né? Ou em alguma outra fonte de aquecimento. Na hora que eu acendo lá o fogo, na hora que eu começo o aquecimento, eu já verifico desprender ali umas bolinhas. Certo? Umas bolhas pequenininhas, em pequena quantidade, mas desprende. Sabe? Tá? Que bolhas são essas? Essas bolinhas que estão desprendendo aí, na verdade, são gases atmosféricos que estavam dissolvidos lá na água do mar. Com o aquecimento, elas se desprenderam. Lembra-se, em pequenininha quantidade e rapidinho e pronto, acabou a bolha. Não temos mais bolha. A não ser lá no momento em que a água vai ferver. Aí é outra situação. Tá? No momento em que a água está fervendo, qual a composição química daquela bolha? Muito bem, H2O. Água. Aquilo lá é vapor d'água. Tá? A água, quando ferve, ela muda do estado líquido para o estado gasoso. Né? Então ali forma-se aquela bolha, e aí cria, né, aquele espaço, a água se expande, o vapor expande-se, cria aquele espaço lá que a gente chama de bolha. E essa bolha, né, o vapor d'água é menos denso, ele sobe, tá? E aí quando chega na superfície, a bolhinha estoura e esse vapor d'água vai para a atmosfera. Tudo bem? Então, respondendo à segunda questão, na ebulição da água, vejam só, no momento em que a água está fervendo, qual aquela composição daquela bolha? Aquela bolha é bolha de quê? A resposta está bem aí na letra A, vapor de água. Tá? Então, a resposta da segunda questão é a letra A. Tá? A composição aí é vapor de água. Tudo bem? Muito bem. Na questão 3, nós temos o seguinte. Em relação aos seguintes sistemas, e aí eu escrevi aqui no quadro, esses sistemas, são 4 sistemas que nós temos aí, tá? Só lembrando da aula, turma, que o que nós chamamos de sistema é qualquer coisa. Qualquer coisa que nós resolvamos estudar, tá? E aí nós classificamos em sistema homogêneo, sistema heterogêneo, tudo isso na aula de hoje. Tá bom? Diferenciamos sistema de mistura, nem todo sistema é mistura. Um sistema pode ser uma única substância ou uma mistura. Vamos ficar espertos para isso. Tudo bem? Então vamos lá. Sistema 1, água e etanol. Esse etanol é o álcool comum, álcool etílico, esse álcool que está tanto na moda, nós estamos tanto falando atualmente. Né? Inclusive falta no mercado aí o álcool 70. Água e N-hexano. N-hexano é um hidrocarboneto, depois nós vamos ver. Tá? É um derivado de petróleo, vamos simplificar dessa forma, e portanto é insolúvel em água. Tá? É como se eu estivesse misturando aqui, por exemplo, gente, água e querosene, ou então água e gasolina, ou água e algum outro derivado de petróleo, que vocês sabem que não dissolve na água. Não vamos entrar em detalhe do N-hexano, que isso aí é assunto de aulas futuras. Água e ácido clorídrico, tá?
HCl é o ácido clorídrico, água e cloreto de sódio. Cloreto de sódio nós conhecemos muito bem, é o sal de cozinha. Tá? Então vamos lá. Antes de verificarmos aí os itens, né, que vocês têm das questões. Água e etanol. Isso é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. Aqui nós temos uma única fase. Lembra que o álcool, que o etanol, gente, ele é infinitamente solúvel em água. Ou seja, qualquer quantidade de álcool se dissolve em qualquer quantidade de água. Não satura nunca. Tá? Água e inexano. Isso aqui é um sistema heterogêneo. O inexano é um hidrocarboneto, ele vem lá derivado do petróleo. Esse é apolar, não dissolve na água. Tá? Água e ácido clorídrico. Os ácidos inorgânicos se dissolvem em água. Tá? O ácido clorídrico, inclusive, também é conhecido. Hein? Encontra aí no mercado com o nome de ácido muriático. Muito utilizado aí na limpeza doméstica. Ácido muriático. E aqui água mais sal, cloreto de sódio, é o sal comum, é o sal de cozinha, também é um sistema homogêneo, se o sal tiver dissolvido completamente. Tudo bem? Então vamos julgar os itens que vocês têm aí, tá? A respeito desses sistemas. O primeiro, vamos colocar verdadeiro ou falso aí, tá? Nesse primeiro item, nós temos o seguinte: o sistema 1 contém duas fases, porque a água é um composto iônico e o álcool é um composto orgânico. Tá? Aí tem vários erros, na verdade. Primeiro, que água e álcool formam uma única fase. Certo? É um sistema homogêneo. Segundo, que a água, ela é sim, tudo bem, a água é um composto inorgânico e o outro lá, o derivado do petróleo, o hexano, o hidrocarboneto, é um composto orgânico. Tá? A gente vai ver depois que a água é polar, que o hexano é apolar, por isso que eles não se misturam, tá bom? Mas o erro aí tá que o sistema contém duas fases. Na verdade, é uma só. Tudo bem? Segundo item. O sistema 2 contém apenas uma fase, tá? Porque o N-hexano faz ligação do tipo ponte de hidrogênio com a água. Não vamos entrar ainda em detalhes nessa ponte de hidrogênio, mas ele não faz, nós vamos ver na sequência, tá? A água faz, o N-hexano não, e o N-hexano é insolúvel em água, portanto aí nós temos duas fases. Está errado também o item 2. Item 4, tá? Vocês estão vendo aí que está escrito no item 4. O sistema 4 conterá uma única fase em qualquer proporção soluto-solvente. Gente, isso aqui é água e sal, vocês conhecem bem. Tá? Se eu perguntar para vocês, o sal de cozinha é solúvel em água? A resposta que vocês me darão corretamente, sim. O sal de cozinha se dissolve em água. Perfeito. Agora, qualquer quantidade de sal que eu adicione numa determinada quantidade de água vai dissolver completamente? Aí a resposta é não, lógico. Né? Se eu pego um copo de água e vou colocando sal, chega um momento em que não dissolve mais. Tá? Quando o sal passa a não dissolver mais, que aí nós dizemos que já saturou, né? A solução ali saturou, tá? Nós passamos a ter então um sistema heterogêneo com duas fases. Quais são as duas fases? A fase da água salgada, que é uma solução, né? E a fase do corpo de fundo, ali, daquele excesso de sal não dissolvido. Tá? Então, esse item 4 também está errado. Qualquer quantidade de sal ou de água que eu adicione vai dissolver tudo? Vai ser sempre sistema homogêneo? Não. Então, o item 4 também está errado. Tudo bem? Os sistemas 2 e 4 apresentam o fenômeno da ionização devido aos compostos HCl, né, cloreto de hidrogênio, e cloreto de sódio serem iônicos. Não vamos entrar muito em detalhes disso aqui, tá? Até porque isso aqui é assunto de aulas futuras aí. Mas esse item também está errado. O cloreto de sódio é um composto iônico, acho que muita gente talvez lembre disso, mas o HCl aqui tem uma ligação covalente. O HCl é uma molécula, né, o cloreto de hidrogênio, que quando dissolvido em água é chamado de ácido clorídrico. Tudo bem? Então o item 8 também está errado. O que vocês têm aí no papel, na lista de exercícios de vocês, no item 16 da questão 3? O sistema 3 contém 3 fases, porque possui 3 elementos químicos diferentes. Vamos ver aqui quem é o sistema 3, água e ácido clorídrico. Na verdade, aqui nós temos uma única fase, certo? O ácido se dissolve na água, fica lá um sistema todo igual, uniforme, portanto um sistema homogêneo. Tudo bem? E no item 32 diz o seguinte, ainda da mesma questão. Misturando-se os sistemas 1, 2 e 3, o novo sistema conterá 4 fases. Vamos verificar aqui se nós misturarmos os sistemas 1, 2 e 3. Tá? É uma questão que tenta nos
nos enganar, né? Sistema 1 tem uma única fase. Sistema 2 são 2 fases. Sistema 3 são 3 fases. E se eu misturasse os 3, eu teria um quarto, né? Um outro sistema, um novo sistema, formado por água, álcool, N-hexano e ácido clorídrico. Quantas fases nós teríamos nesse sistema? Tá? O etanol se dissolveria na água, o ácido clorídrico se dissolveria na água, só não o N-hexano que não. Então, se eu misturar esses três sistemas, 1, 2 e 3, na verdade eu vou estar obtendo um sistema com 2 fases, um sistema bifásico. Tudo bem? Então, na verdade, nenhum desses itens aí ficou correto, né? Todos esses itens aí estão errados. Tudo bem? Mas é uma questão boa porque nós discutimos aí muitas coisas, né? Como eu já falei para vocês, essa parte inicial de química é fundamental para a gente compreender muita coisa que vem aí pela frente. Tudo bem? Vamos então aí à quarta questão. Tá? Na quarta questão, vocês têm aí 3 figurinhas, né? Que a questão diz assim, da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente, tá? Então verifiquem. Ele quer saber quantas fases tem. Eu até fiz aqui reproduzir, né, uns sisteminhas em pincéis azul aqui para a gente olhar melhor e acompanhar juntos, que fica melhor a discussão. Tá? Nós discutimos aqui no item só. O que nós temos aqui no sistema 1? Óleo, água e gelo. Aqui vamos discutir um pouquinho. A água está aqui embaixo, certo? O gelo flutua na água. Tá? Por que o gelo flutua na água? Porque ele é menos denso. Por que quando eu ponho água e óleo, o óleo fica em cima? Né? Porque a densidade do óleo é menor. Óleo e água não se misturam. Então, se eu deixar óleo e água juntos, deixar em repouso, o óleo sobe, ele flutua e a água fica embaixo. Quem é mais denso sobe, quem é menos denso desce. E aqui tem uma observação importante. O gelo, ele é menos denso, né, do que a água, porém ele é mais denso do que o óleo. Então, ele ficou aqui meio que intermediário. Tá? Mas quantas fases nós temos aqui nesse sistema? 3 fases. Se vocês lembrarem do que nós explicamos ainda há pouco, fase é cada parte homogênea do sistema. Quais são as 3 fases aqui? Tem a fase do óleo, tem a fase da água e tem a fase do gelo. 3 fases. Tá? No sistema 2, nós temos água gaseificada e gelo. Tá? Uma explicaçãozinha importante. Água gaseificada, vamos tomar um exemplo como água mineral com gás. Tá? A água mineral gaseificada, água mineral com gás, é um sistema heterogêneo. Nós temos ali 2 fases. A fase da água mineral, que por si só já é uma mistura, né? Bem complexa ali, mas é uma mistura. Tá? E a fase do gás, gás carbônico, né? O gás das bebidas gaseificadas é o gás carbônico. Então, nesse sistema, quantas fases nós temos? Tem a fase da água, uma fase. Tem a fase do gás, as bolinhas ali compõem uma fase, né? Então 2 fases. Tem a fase do gelo. Aqui também nós temos 3 fases nesse sistema. E vários componentes, né? Mas são 3 fases. O que nós temos aqui no quarto, ou melhor, no terceiro sistema? Tá? Na figurinha de vocês aí, vocês estão vendo, e eu reproduzi aqui. Aqui nós temos óleo, gelo, água salgada. Vê que a água salgada é água com sal dissolvido, né? Uma mistura. E o granito. Vou falar um pouquinho também sobre o granito aqui para vocês. Tá? Mas vejam, está aqui a fase do óleo, está aqui a fase do gelo, está aqui a fase da água salgada, e esse bloquinho que eu estou escrevendo aqui embaixo, mas que está aí no desenho de vocês, isso aqui seria o granito. Então vejam, está aqui a fase do óleo, está aqui o gelo, também é uma fase, está aqui a água salgada e está aqui o granito. Agora eu quero bem a atenção de vocês todos para essa explicaçãozinha aqui, tá? Cuidado, é muito comum aparecer granito nessas questões aí de substâncias e misturas, tá? Cuidado também, a gente tem que estar sempre alerta a isso, né? Cuidado também para não confundir granito com granizo. Granizo é gelo, que chove. Lembra a chuva de granizo? A chuva congela, cai pedaços de gelo, aquilo lá a gente chama de granizo, chuva de granizo, tá? Não é o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de granito. Granito é aquela pedra
que todos nós usamos em casa. Nós temos bancadas de granito, temos pisos de granito, né? Enfim, o granito vocês conhecem muito por aí. Tem granito, tem mármore, tem outras pedras por aí, né? Mas o granito é o mais conhecido. Quero que fiquem espertos com o granito, porque o granito sozinho, só o material granito, já é um sistema heterogêneo com 3 fases e 3 componentes. Só o granito, tá? O granito é uma mistura de mica, quartzo e feldspato, tá? Quartzo e feldspato são esses mineraizinhos aqui. Cuidado! O granito é uma mistura, só o granito. É uma mistura heterogênea com 3 fases e 3 componentes. Só o granito conta como sendo 3. Ele sozinho, certo? Então, tem água mais granito, tem água salgada e granito, tem água, açúcar, gelo, não sei o que, e granito. O granito sozinho já vai contar como sendo 3 fases e 3 componentes, tá? Então, nesse caso aqui, quantas fases nós temos? Vamos lá. Óleo é uma fase, gelo é uma fase, água salgada é uma fase só, né? Água com sal é uma fase só. Granito são 3 fases. Óleo, uma fase. Gelo, uma fase. Água salgada, uma fase. Granito, 3 fases. No total, 6. Então, nós temos um total aqui de 6 fases. Portanto, a nossa resposta correta aí é a opção que tiver 3, 3 e 6. Que vocês estão verificando bem aí na letra E. Na letra E. É a resposta correta da questão 4. Tudo bem? E a quinta e última questão, vejam, gente, como essa parte aqui inicial ela é importante. Ela é importante não apenas para os alunos iniciantes, não apenas para os alunos que estão no primeiro ano, não apenas para os alunos que estão no terceiro ano, mas também para os alunos que já até concluíram. Por quê? Estudar para vestibular e estudar para o Enem tem essas coisas, né? A gente precisa estar o tempo todo relembrando, o tempo todo reforçando, inclusive assuntos que a gente acha menos relevantes. Não há assunto menos relevante para uma prova como o Enem ou qualquer outro vestibular. Tudo bem? Então, para encerrar aqui essa nossa primeira sequência de exercícios, tem a questão 5, uma questão muito interessante. Lá mais na frente, lá mais para o futuro, a gente vai estar mostrando umas aulinhas experimentais, e tem umas questões bem interessantes que mostram isso aí, que tem a ver com densidade. Tá? Então vamos lá. Na questão 5, nós temos o seguinte. Num tubo A, vejam só, adicionaram-se, tá como está na questão, né? Adicionaram-se água, óleo de cozinha e álcool etílico. O álcool etílico é o etanol, esse é álcool comum. Tá? Essa ordem faz diferença. Primeiro colocou água, depois colocou óleo, depois colocou o álcool etílico. Esse é o sistema A. Em outro tubo, no tubo B, adicionaram-se álcool etílico, água e óleo. Nessa ordem. Mudou a ordem aí, perceberam? São as mesmas 3 substâncias, só que essa ordem faz diferença. Tá? Aí ele quer saber o número de fases no tubo A e o número de fases no tubo B. Questão interessantíssima que nos faz pensar aí num monte de outras possibilidades. Tudo bem? Então vamos lá. Essa questão tem a ver também com densidade, assim como a questão anterior. Quem for menos denso, sobe, né? Fica em cima. Quem é mais denso, desce. Então acompanhem comigo aqui, ó. Nesse primeiro sistema, no sistema A, essa ordem é fundamental. Quem foi que ele adicionou primeiro? Água. Vai lá para o fundo do copo. Água. Certo? Então está bem aqui água. Depois ele adicionou quem? O óleo. Certo? O óleo é menos denso do que a água, por isso fica em cima. E por último, ele adicionou o álcool. Olha que detalhe interessante aqui, gente. O álcool, ele é menos denso do que o óleo. Então, o álcool vai se depositar acima, né? Sobre a camada de óleo. Portanto, esse álcool não vai entrar em contato com a água, ele não vai se dissolver na água. Por isso é que a gente vai ter, então, 3 fases aqui no sistema A, no tubinho A. Tá? 3 fases. E o que nós temos no tubinho B? Primeiro ele colocou o quê? Álcool. Depois colocou o quê? Água. Olha, gente, se eu tenho álcool e adiciono água, o que acontece?
o álcool vai estar dissolvido na água. Isso aqui é uma fase só. E por último ele adicionou o óleo. Portanto, o óleo ficou sobre a mistura. Tá? Então, quantas fases nós temos aqui? Aqui nós temos somente 2 fases. No sistema B nós temos somente 2 fases. Viram que questãozinha simples, mas interessante? Portanto, como ele quer nessa ordem, 3 e 2, a resposta correta que vocês têm aí está na letra D de dado. Portanto, a resposta da questão 5 é a letra D. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.